Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo é um pouco polêmico, mas espero que não seja motivo aí da revolta de alguns, porque no fundo não passa de uma brincadeira, é claro. Quando eu falo desse assunto, quando eu vou falar desse assunto, é lógico que é uma forma de brincar com características de alguns colecionadores, e essas características podem ser inerentes até mesmo a mim. Em algum momento, em determinado momento da minha vida, eu posso ter agido dessa maneira também. Então, que ninguém leve para um lado assim, de que eu estou tentando ofender alguém, que estou tentando menosprezar, diminuir alguém. Muito pelo contrário, é uma forma divertida de falar desse universo dos colecionadores. E o que eu vou falar é sobre os colecionadores papudos e suas histórias de pescador. Sim, no meio do colecionismo existe muito disso. Pessoas que falam que conseguiram vários CDs ou LPs, né, discos de vinil, por preços inacreditáveis. Essas histórias podem ser verdadeiras? É lógico que podem, né? Não estou aqui dizendo que nenhuma história contada por colecionadores, contando vantagens, contando que conseguiram verdadeiras joias por preços de banana, não sejam verdadeiras. Mas existem aqueles que aumentam, né? Aumentam e inventam. Então, já aconteceu, por exemplo, conheci um caso de uma pessoa que falou que encontrou o primeiro disco do Roberto Carlos no mercado das pulgas por R$ 1. Por aí. E assim por diante, aquela pessoa que conta, eu estava na casa de um amigo meu, de repente apareceu a avó dele ali dizendo que tinha uns discos, que o vô tinha morrido e que estava lá na casa dele, que ninguém mais ligava. E quando chegaram lá, meu Deus, estava lá uma coleção de Beatles, de Rolling Stones, de Pink Floyd, de tudo completo, tudo original em inglês e assim por diante. Então existem essas histórias, existem esses papos, existe aquele que bate no peito e diz: eu nunca paguei mais que R$ 20 por um disco de vinil. Tudo bem, pode ser verdade, mas vá saber o que ele comprou também para nunca ter pagado mais que R$ 20 num disco de vinil. E assim por diante. Isso vale também para questões assim de quando a pessoa, o colecionador, aí não precisa nem ser o colecionador, o apreciador de música, quer demonstrar uma certa precocidade, ou seja, que ele começou a gostar de música e acompanhar artistas e bandas com uma idade assim, né, quase que inacreditável. Tem um conhecido meu, né, eu não vou citar aqui o nome dele, porque ele é um cara muito gente fina, inclusive ele participa de um podcast bem famoso, ele é a principal figura desse podcast, então alguns vão saber de quem se trata. E eu já vi ele falando o seguinte: em 1981 eu lembro muito bem a repercussão que teve quando o Queen veio pela primeira vez no Brasil. Eu tinha 5 anos, mas passava em todo lugar falando sobre o Queen. Eu, sinceramente, gente, com todo respeito, eu acho que com 5 anos uma criança não vai ficar prestando atenção em Queen, não vai saber do que se trata, né? Essa mesma pessoa, esse mesmo personagem, falou assim que, eu lembro quando a revista Bis surgiu em 1985, aquela capa com o Bruce Springsteen, aí eu chegando na banca para comprar a edição número 1 da revista Bis. Poxa, o cara tinha 8 anos, né? Será que um, um moleque de 8 anos vai se interessar em comprar uma Bisco Bruce Springsteen na capa em 1985 aqui no Brasil? Muito precoce, né? Mas tudo bem, pode ser que tenha acontecido. Cabe a mim, né, acreditar ou não, né? E assim a outras pessoas também acreditar ou não na história que ele contou. Então, essas histórias de pescador, com certeza aí, histórias de pescador e de colecionador, no caso, né? Quem quiser aí pode mencionar aí, já vi alguém fazer isso, já vi alguém falar que comprou a sua coleção toda por não pagou mais que R$ 1 em cada disco, e assim por diante.
É sempre legal ver essas histórias, né? Que sempre vai ter aquele colecionador, né? Papudo, gavola, que conta que conseguiu tal coisa de graça, que ganhou tudo de presente, que achou no brechó, né? No meio das roupas, lá tinha uma caixa com disco. Enfim, sempre interessante ouvir essas histórias, sejam elas totalmente verdadeiras ou apenas uma forma da pessoa querer passar uma imagem de que se deu bem. Então é mais uma brincadeira, que ninguém leve para o lado da ofensa, porque essa não é a intenção. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.